Alice in Borderland vai ter uma terceira temporada? O que era de fato Borderland? Por que apareceu aquela carta na última cena? As respostas para essas perguntas e muitas outras você vai ver agora aqui nesse vídeo. Fala, amante das séries, tudo bem? Mário Porto aqui trazendo a explicação sobre o que era de fato Borderland e qual é a relação entre Alice in Borderland e Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas. Mas vamos do começo. A série começa exatamente onde terminou a primeira temporada. Eles lutando ali para conseguir as cartas de número e agora a gente sabe que eles estão em busca das cartas de figuras. E aí já temos a primeira resposta, mas para uma pergunta que a gente tinha lá na primeira temporada. Aquelas cartas serviam de fato para alguma coisa? Pelo visto não serviam para nada, não era necessário guardá-las em si. No final da primeira temporada tem uma cena em que o Shia joga as cartas para cima e essas cartas se espalham por todo o terraço ali numa briga com o Niraki. Essas cartas aparentemente ele recolhe, porque na última cena da primeira temporada ele aparece segurando o deck completo, juntamente com o 10 de copas, que foi o último desafio que aconteceu lá na praia. Só que, para onde que foram aquelas cartas? Onde que ele usou aquelas cartas? A gente simplesmente não tem essa resposta e eles não tocam no assunto, o que faz a gente acreditar que a ideia era recolher as cartas e não guardá-las em si. Então aí está a primeira resposta dessa pergunta que a gente ficou lá atrás. E aproveitando que a gente está citando a última cena da primeira temporada, eu vou falar sobre uma cena que ficou guardada lá atrás, que é justamente o Shishia, falando sobre a possibilidade do que seria Borderland. E aí ele cita duas questões. A primeira seria alienígenas e a segunda, o próprio Deus. Guardem isso, que isso é uma informação importante para as nossas respostas que teremos aqui. Outra resposta que obtivemos, mas aí até então é tudo tranquilo, é sobre os personagens que não apareceram na última cena da primeira temporada, como por exemplo o Tata, o Aguni e o Niragi. Niragi e Aguni aparecem na segunda temporada, mas eles não estavam mortos? Não, pera lá. Eu ainda vou falar muito isso por aqui, sobre os clichês de filmes e séries. E aqui a gente tem um belíssimo clichê que aparece em praticamente todas as séries onde alguém morre, que é o clichê: se não apareceu morto, não morreu. Nunca conte com a morte de algum personagem se não apareceu realmente morto. E é exatamente o que acontece. Os dois brigam ali no final da primeira temporada, eles caem no meio do fogo, mas o corpo deles não aparece. E adivinha só, eles estão de volta, ainda bem, porque são dois belíssimos personagens que fazem grande diferença nessa segunda temporada. Agora, o retorno deles também, mas foi algo impossível. Talvez tenha relação justamente com o que é Borderland, porque a gente ainda não sabe. Por enquanto. Agora muitas outras coisas ficaram sem respostas e vamos tentar ir respondendo elas aí uma a uma. O mais importante pra gente nesse momento, para dar um alívio no coração e dar uma abaixada aí nas expectativas: terá ou não uma terceira temporada? Olha, eu posso dizer que com quase toda certeza, eu vou dar certeza aqui agora. Sim, vai ter uma terceira temporada, guarda isso que eu tô dizendo, meus amigos. Por quê? Porque Netflix gosta de dinheiro. E tudo depende do sucesso que a segunda temporada de Alice in Borderland vai fazer. Então vamos torcer para essa temporada 2 ficar aí muito tempo no top 10 das séries mais vistas da Netflix, porque isso é o que de fato vai decidir, é o que ultrapassa ali a linha tênue do que vai decidir se terá ou não uma terceira temporada, porque não tem história escrita. Porém, se render dinheiro, eles vão dar o jeito e eles vão escrever uma nova história, e tomara só que não deslizem, porque nessa segunda eles não deslizaram. Eu achei sensacional, eu tô doido até agora por conta dessa segunda temporada, mas eu vou dar uma controlada aqui e vamos seguir com as respostas. Então já vamos para a próxima, que é justamente falar sobre o Joker. Essa carta que aparece na última cena aí da segunda temporada. Olha que demais. Joker significa, aqui no português, significa coringa. E coringa vem da palavra coringa, de uma língua africana, Kimbundu, que significa matar. Coringa significa matar. Porém, Joker, na verdade, não significa matar.
Joker significa brincalhão, piadista, palhaço. E os japoneses, origem de Alice in Borderland, também utilizam a palavra Joker para simbolizar o coringa deles. Então, dessa vez, por mais que tenha sido uma coincidência muito irada, não tem nada a ver. Então, Joker para eles é apenas uma piada, é apenas uma brincadeira, um palhaço. E talvez tenha sido até um recado, caso acabe nessa segunda temporada, pode ter sido uma brincadeira com a gente, deixando a gente com cara de palhaço, achando que vai ter uma terceira temporada e na verdade vai ser apenas uma piadinha de final de temporada. Agora, se realmente terminou nessa segunda, então provavelmente as teorias que eu vou passar aqui sejam não teorias, mas sejam sim o final, a resposta final do que é Borderlands. Agora vamos parar rapidinho só para responder uma pergunta. Merece de fato ou não uma terceira temporada? Apesar dos erros grotescos que tiveram nessa segunda temporada, como exemplo, personagens morrendo 2 vezes, isso me faz até lembrar o personagem ali de Recruta, né? No segundo capítulo de Recruta, também tem um cara que toma um tiro na testa, tem seus miolos atravessados ali, espalhados por todo o banheiro. Ele continua rastejando na cena seguinte e a mesma coisa acontece aqui em Alice, só que dessa vez o cara não só se levantou, como ele continuou brigando mesmo depois de levar um tiro na cabeça. Mas enfim, vamos deixar isso de lado. E apesar de alguns erros como esse, Alice in Borderland, na minha opinião, tem aí o seu top 3 de séries da Netflix 2022. Eu ainda não pontuei, tá? Ainda não dei uma pontuação final para essa segunda temporada, mas eu posso dizer com facilidade que foi uma das temporadas mais maravilhosas que a Netflix lançou em 2022. Parabéns, Netflix, você foi demais dessa vez. Então sim, merecemos uma terceira temporada de Alice in Borderland, principalmente para responder definitivamente e não deixar a gente no achismo e nas teorias sobre as perguntas que ficaram em aberto. Então vamos continuar com as respostas. O Rei de Espadas, que aparece matando absolutamente todo mundo que aparece no seu caminho. E por que eu faço essa pergunta especificamente em relação ao Rei de Espadas? Por conta da última frase que ele fala pro Aguni antes de morrer. Ele diz: perdão, era o único jeito de te salvar. Salvar do quê? Porque a gente não viu o Sagat em nenhum outro momento da série, pelo menos não que eu me lembre. Essa resposta para mim seria bem interessante de ter. Outra pergunta em relação ao filme que foi gravado durante o acontecimento ali dessa segunda temporada, aquele filme gravado ali em 8mm. Ali a gente vê no final do vídeo uma mulher falando sobre os fogos de artifício, que ela lembra o que aconteceu antes dos fogos de artifício, durante e depois dos fogos de artifício, e ela cita que ninguém se lembra. Isso é muito importante, essa informação é muito importante. Ela diz que ninguém se lembra do que aconteceu depois dos fogos de artifício. E ficou bem evidente que os fogos de artifício são referências não a fogos de artifício, mas ao meteoro que cai em Shibuya. E é exatamente isso que é a base central da principal teoria e do que eu acredito que seja a resposta final sobre o que é Borderlands. Agora, de qualquer forma, por que todos esses jogos? Por que todas essas cartas? Por que não simplificar ou por que não outro jogo simplesmente? Até porque hoje em dia essa geração mal tem contato com baralho. Simplesmente os jogos são muito mais futuristas, são muito mais avançados do que um simples jogo de baralho. Só que eu posso dizer que foi simplesmente uma referência a Alice no País das Maravilhas. Simples assim, é a resposta definitiva para essa pergunta. Então, partindo do princípio que sim, essa teoria é a real, que tudo aconteceu ali por conta desse meteoro, como que a Arzu poderia ter a consciência de saber sobre a história de outros personagens? Ou simplesmente a gente estava vendo a consciência de cada um? Mas se eles interagiam entre eles, então como que isso poderia acontecer? E aí entra uma coisa chamada consciência coletiva, ou até mesmo consciência universal. Essas duas teorias falam sobre o fato de que todas as pessoas estão conectadas. Só que eu não vou por esse lado, eu vou por outro lado chamado o limbo. Não é nem purgatório como aconteceu em Lost, até porque no purgatório provavelmente você ou vai para o inferno ou você vai para o céu, é ali que é decidido. Na minha opinião, eles estavam simplesmente no limbo, eles estavam ali entre a vida e a morte,
porque até cita que pelo menos 5 deles, eu já vou falar sobre isso, morreram. Eles tiveram parada cardíaca e ficaram pelo menos 1 minuto sem batimento cardíaco. Provavelmente eles estavam nesse limbo, e é nesse limbo que eles desenvolveram ou criaram ou simplesmente ativaram essa consciência coletiva, e tem um lugarzinho no nosso cérebro que armazena todas as informações, tenha a gente dado atenção a elas ou não. E perceba que todas as pessoas que estavam nos jogos estavam em Shibuya no momento da queda do meteoro. E provavelmente todas elas foram vistas, mesmo que sem atenção, pelo Arisu. Então provavelmente a gente está na consciência do Arisu, vendo Borderlands nada mais é do que o limbo visto pela consciência de Arisu. Ele ali tendo a consciência coletiva de todos aqueles por quem ele passou, principalmente aqueles que tiveram uma parada cardíaca ou os que ficaram mais entre a vida e a morte. Lembrando que as únicas 2 pessoas que ele conhecia eram o Shota e o Karubi. E o fato deles estarem nesse possível limbo, ou simplesmente dormindo, apagados, desmaiados, seja lá o que for, é uma grande referência também a Alice no País das Maravilhas, porque tudo com ela acaba justamente na luta final, no desafio final, ali no confronto final que ela tem com a Rainha de Copas. E ela simplesmente acorda do quê? De um sonho. Tudo aquilo que ela viveu não passou de um simples sonho. E por isso, até, que Alice em Borderland tem esse nome, por essas referências que se cruzam. Então pode ser tão simples assim. Eles podem só ter sonhado, ou eles podem estar nesse limbo, e talvez eles tentem retornar para esse limbo. A gente já viu várias séries assim, hein? Onde as pessoas, por exemplo, Lúcifer, que tinha que estar entre a vida e a morte para conseguir ir até o inferno e fazer tal coisa. Então várias outras séries também já abordaram esse tipo de situação, que é necessário estar entre a vida e a morte para ir para algum lugar fazer alguma coisa. Então, provavelmente, continua aí apostando nessa teoria que parece a mais sensata, que eles estavam num limbo, tendo uma consciência coletiva. Ah, Mário, então o que foi decidido? Eles estavam no limbo ou era um purgatório? Olha que legal, talvez o limbo e o purgatório eles estejam aí, talvez brigando entre eles. Porque a gente pode estar errado em relação à teoria do purgatório, que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Talvez dentro da série o purgatório possa ter uma terceira opção, voltar à vida. Isso porque quando tudo acaba, o jogo dá uma opção, no caso dá 2 opções para eles, se eles querem ou não ter uma cidadania e residência permanente em Borderlands. E todos os personagens praticamente recusam a oferta. E todos que recusam aparecem nessa cena final dentro do hospital. Então as únicas 2 pessoas que disseram que queriam cidadania e residência permanente em Borderlands foram os 2 psicopatas que participaram do jogo de valetes dentro da cadeia. Olha só como isso não parece um pouco purgatório também. Eles queriam isso. Agora, por que os outros voltaram? Provavelmente eles estavam nesse limbo e Deus, seja lá de qual religião for, que está sendo abordado pela série, não aceitaria pessoas que fossem más, a menos que elas se arrependessem dos atos dela. E provavelmente foi isso que aconteceu com o Niragi bem no finalzinho. Talvez ele tenha percebido ali que ele não queria, que não era aquilo que ele queria, e aí ele diz que ele não quer a residência permanente. E ele volta. Os 2 psicopatas não aparecem em nenhuma cena do hospital. Provavelmente dá a entender que ali já não seria mais um limbo e talvez um purgatório com 3 opções: descer, subir ou simplesmente voltar. E dizer que não quer uma residência permanente seria a opção de voltar ao mundo real, de voltar ao mundo de carne e osso, enquanto os 2 lá para baixo. Obviamente tudo isso não passa de especulação e teoria, até porque provavelmente se a série é uma referência direta a Alice no País das Maravilhas, e a Alice ela acorda de um sonho, brigando ali, né, disputando, tendo um confronto com a Rainha de Copas, provavelmente foi simplesmente isso que aconteceu em Alice em Borderland. Pelo menos isso se a segunda temporada for a definitiva, for a última. É essa a resposta que a gente tem.
mas ainda ficou uma última resposta que eu gostaria de ter de uma pergunta que é: o que o Xia fez com o deck de cartas numeradas? Para onde foi? Para onde ele levou? Porque a todo instante ele tá com a mão no bolso. Principalmente quando ele tá fugindo do Rei de Espadas, tem uma hora que ele foge com as duas mãos no bolso. Por que será? O que ele esconde tanto em todo momento? Ou simplesmente é o jeito dele de deixar as mãos dentro do bolso? Eu não sei a resposta dessa pergunta, mas eu posso garantir que se tiver uma terceira temporada, possivelmente essas cartas voltarão a aparecer. Agora, numa boa, fala pra mim, que graça teria se fosse uma referência direta a Alice no País das Maravilhas e que a resposta fosse simplesmente eles estavam em coma ou eles estavam num limbo simplesmente e sonharam aquilo tudo? Não, a gente precisa entender por que eles tiveram essa interação, todos eles. E justamente aqueles que disseram que não queriam uma residência permanente voltaram e apareceram na cena final no hospital. Respostas como essa a gente provavelmente vai ter se tiver uma terceira temporada. E eu quero saber uma coisa de você. O que você acha? Qual é a teoria que mais se encaixa dentro daquilo que você acredita que é Borderland? Escreve aqui embaixo pra mim, porque com toda certeza eu vou gravar bem mais vídeo falando sobre Alice em Borderland, essa série que foi maravilhosa e que fez o meu dia de hoje. Maratonei com gosto, foi fácil, foi muito bom, fiquei ali preso realmente a essa temporada, porque foi ação do começo ao fim, teve finalmente um romance, eles resolveram colocar um pouco ali de sexualidade nessa temporada, você percebeu isso? Escreve aqui pra mim também. E a mensagem final que eu deixo é: um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!